bora lá, mais um encontro. Só dar o ok aqui. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando aqui esse encontro de vencedores, essa série de encontros. O Dr. Rodrigo já chegou por aí, bom dia. Série de encontros aqui onde a gente está levando informação para quem está em casa nesse período aí de quarentena e precisa estudar, precisa realmente ocupar o tempo com algo produtivo. Essa foi a ideia nesses contornos. O Dr. Mariano já chegou aí nesse nosso bate, trazer pessoas que possam contribuir com o nosso crescimento, com a nossa empresa. Tanaka, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Bom dia a todas as pessoas aí conectadas na live. Cheguei, vamos lá, Vanderlei. Opa, legal, bacana, bacana. Bom, deixa eu integrar aqui todo mundo. Essa live fica disponível por 24 horas. E aí tem gente que entra no meio, entra no fim, entra no começo. Então quem vai pegar desde o começo, o Valdemir chegou aí, o Rodrigo está aí. Vou dizer o que aconteceu para essa live ter acontecido. Semana passada, aliás, já faz mais de uma semana, né, que eu comecei esse projeto. Foi no sábado passado com os irmãos da Cor. A gente começou a pensar em algo que a gente podia produzir que tirasse a atenção das pessoas do foco do infectologista, que é contar as pessoas que estão sendo atingidas por essa pandemia que a gente tem, e sim produzir algo que possa ser produtivo para as pessoas e, ao mesmo tempo, também ser bom para nós, ocupar o nosso tempo de maneira positiva. E daí surgiu o encontro de vencedores. A gente já teve aqui dezenas de especialistas falando, doutores, hoje mais um advogado aqui conosco, né? Contribuindo mais, até porque é uma área que tem muito conhecimento para contribuir conosco. Então já teve o Pedro Mazei, teve a Renata Rebelo, a Cris do Kumon, teve vários personagens que já passaram por aqui. Hoje eu vou falar com o Dr. Mariano, que é empresário, advogado, especialista também na área aí de educação financeira. Ele vai explicar a diferença do financeiro, que a gente até estava conversando antes disso aqui. Mestre em Direito, né? E está conosco. Bem-vindo. Eu quero agradecer aí o seu tempo, que é algo que eu falo, o mais precioso que a gente tem é tempo, né? Porque dinheiro a gente recupera, e o professor vai ensinar como a gente pode até recuperar o dinheiro perdido, mas o tempo ainda não tem como recuperar, né? O tempo perdido é tempo perdido mesmo, né? Bem-vindo, bom dia. Verdade, Vanderlei, bom dia a todos, pessoal entrando, a minha esposa entrou, beijo, Sandra, Heloísa, o pessoal está entrando aí, alguns alunos aí da época da Anhanguera entrando na live, sejam todos bem-vindos. Vanderlei, eu adorei aí a sua iniciativa, né? Realmente a gente estava vivenciando e acompanhando uma verdadeira batalha campal no Facebook, nas redes sociais, as pessoas se degladiando ali. Parecia véspera da eleição do Bolsonaro, lembra aquela época lá? Todo mundo ali... Fla-Flu, né? Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. E aí eu até fiz alguns posts para tentar amenizar um pouco a situação. E realmente essa iniciativa sua de trazer especialistas para dar um outro olhar para a situação é muito construtivo, né? E aí, o meu desafio hoje aqui é conversar com o pessoal aí sobre educação financeira. O tema, né, a chamada da live, o Vanderlei colocou, como você pode salvar sua empresa da crise. Salvar sua empresa através da comunicação. Vou pegar aqui a time, né? Como a educação financeira pode salvar a sua emprora nessa crise. Rapaz, não tem milagre não, Vanderlei. Não tem milagre. Não tem como. Ó, vou ser bem sincero. A empresa com a porta fechada, não tem quem salva uma empresa com a porta fechada. Isso não existe salvação, né? A empresa ela só vai para frente com faturamento, não é isso? E sem faturamento, com as portas fechadas ali, com os salários para pagar, com os boletos para pagar, aluguel, água, luz, telefone, e todos aqueles custos que todos conhecem bem,
como que uma empresa sem faturamento pode sobreviver? Não tem como, não tem como. Então, é assim, agora o momento não é de desespero, tá? Porque eu entendo perfeitamente o desespero e a ansiedade e o nervosismo que esses empresários devem estar vivenciando agora, principalmente aqueles que têm uma folha de pagamento considerável, nem que seja um funcionário, mas ele está preocupado em como que ele vai pagar o salário daquele funcionário. Porque quando o empresário resolve montar uma empresa que ele contrata pessoas, ele tem ali uma série de coisas que ele precisa, de obrigações que ele precisa cumprir, né? E eu acho que, eu quero acreditar que a grande maioria dos empresários tem como prioridade de pagamento a folha de pagamento de funcionários. Você concorda, Vanderlei, com isso? Positivo, positivo, doutor. Vou aqui, né, honrar as pessoas que estão conosco aqui, né? O Reginaldo chegou aí também, Reginaldo Espaço do San, Sibeli. Vão chegar muitas pessoas, Clube de Vantagem, Sandra está aqui, que estão conosco acompanhando. No final, eu sempre dou um parabéns a todos que compartilharam, que estão acompanhando e investindo seu tempo nisso. Sim, sim, a questão do empresário, o empresário, eu não acredito no empresário de má fé, eu não acredito que ninguém sai de casa para fazer o mal para as pessoas. Muitas vezes a gente faz o mal sem saber que está fazendo o mal, mas que eu vou sair de casa para não pagar os meus funcionários, não pagar os meus fornecedores, isso para mim não entra na minha cabeça, não faz muito sentido que a gente que empreende ter essa noção do cara que está agindo pelo mal, né? Agindo na má fé. Eu acredito mais que quando acontecem os erros é por falta de conhecimento. E o conhecimento, né, a ideia daqui da live é isso mesmo. Como que o conhecimento pode ajudar a gente? E muitas vezes a gente faz ações pensadas ou com pouco planejamento ou zero, e aí isso traz um prejuízo absurdo, absurdo. Mas vamos aqui inteirar. Doutor, você lembra como a gente se conheceu ou não? A gente se conheceu pela associação comercial, né? Através da associação comercial. Exatamente. Exatamente, associação comercial. A gente fez um programa junto também, né? Programa na rádio, Lá, New Life, isso mesmo. Conexão de Valor com o Isso. Vasquinho. O Vasquinho vai estar com a gente aqui amanhã também, aí, Um abraço pro contribuindo. Vasquinho, nosso presidente. Nosso presidente trouxe o É isso prefeito aí. lá para esclarecer aí a questão dos comércios que tem que estar fechado nesse momento. É isso aí, todo mundo contribuindo. E agora, para a gente equalizar aqui, né? Vamos começar por aquele assunto que você me pediu aí, que a gente estava até discutindo antes de abrir a live aqui, né? Tem planejamento, Sim. a gente conversa antes. Parece um bate-papo, mas tem planejamento antes, né? A educação financeira aqui, a questão do educador, do especialista em educação financeira e o especialista em finanças. Dá essa diferença para a gente colocar a bola no chão aqui, e aí daí para frente a gente começa a entregar o conteúdo para a galera aproveitar e ver as táticas e técnicas que a gente pode aplicar. Bacana, Vanderlei. Vamos lá, então, esclarecer a diferença de educação financeira e finanças, tá? Bom, o profissional de finanças, ele vai cuidar do quê? Vai cuidar de números. Ele vai cuidar entradas, saídas, orçamento, pagamentos, contas a pagar, contas a receber. Esse é o assunto das finanças, né? Quanto você ganha, quanto você gasta, e como que você otimiza ali os pagamentos e etc e tal. A educação financeira não necessariamente fala de números, né? Ela fala mais de comportamento. É um assunto muito mais comportamental do que numérico. É muito mais humanas do que exatas, né? Então, a minha especialidade é em educação financeira, em comportamento. Então, essa crise com as pessoas vendo a realidade de muitas pessoas que precisam sair para trabalhar para trazer o alimento do dia para a família, né? Então, lá nos nossos cursos, a gente faz a pergunta para a pessoa: se você deixasse de receber sua remuneração mensal hoje, quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Então, Olha, essa pergunta, nessa situação... É a pergunta que dói, né? É a pergunta que dói. Mas é necessário a gente parar para pensar nisso, né?
Principalmente nesse momento que, pum, cortou a fonte de receita. Tá bom, quanto tempo você aguenta ficar sem sua fonte de renda? E isso quer dizer o quê? Quanto você tem acumulado na sua vida, né? Então, assim, muita gente começa a guardar um dinheiro, tudo mais, só que chega num determinado momento, ela meio que se auto-sabota e pega aquele dinheirinho guardado e usa para alguma coisa. Já aconteceu isso com você, Wanderlei? Fala pra mim. Então, você tá falando, Você tá eu tô dando uma pensando risada. aqui, porque quem nunca, viu? Quem tá na live aí, fala a verdade, quem nunca que você juntou aí, você fala assim, ah não, eu vou trocar de carro, então eu não vou entrar no financiamento, eu vou juntar aqui uma parcela, né, um montante, porque aí eu dou ele junto com o meu carro e eu troco. Mas aí chega ali perto de outubro é aniversário do meu filho e maio é aniversário da Mariana, né? Então aí você está começando a juntar isso, aí de repente vem o aniversário da Mariana, você gostaria de juntar umas pessoas, tem lá 2, 3 mil que você conseguiu juntar, você fala, pô, uma festa seria legal, né? E aí você pega aquilo e joga na festa. Por isso que eu tava Isso. rindo aqui. Então, muita gente começa o projeto, né, de guardar o dinheiro e acaba se auto-sabotando. Tem uma explicação para isso, Wanderlei. Você quer ouvir a explicação? Por que, que as pessoas se Opa! auto-sabotam? Porque assim, Com você certeza. percebe que é 100% comportamental. A gente não está falando de número aqui, eu não quero saber quanto você guardou, mas eu quero explicar por que você não continuou guardando, por que você se auto-sabotou. Existe uma explicação que diz o seguinte: a pessoa precisa ter objetivo, e um objetivo claro, um objetivo assim, é uma imagem na tela da sua mente de onde você quer chegar. Então, quando você não tem um objetivo claro, definido e um desejo ardente por aquilo, então você não tem objetivo. E a pior coisa é uma pessoa sem objetivo. Por quê? Porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então hoje você está indo aqui, amanhã você está indo ali, né? Diferente de alguém que fala, é lá que eu quero chegar. E quando a pessoa define isso, não há nada nem ninguém que consiga impedir essa pessoa de chegar lá. Então, quando a gente faz um trabalho de coaching, por exemplo, financeiro, o primeiro passo que a gente faz é definir objetivo. Qual é o objetivo que você quer? Ah, eu não tenho, então nós vamos definir isso agora. É a primeira coisa a ser feita. Então, como o nosso trabalho é de educação financeira, então o primeiro objetivo é um objetivo financeiro, né? E mais do que isso, um objetivo de independência financeira. Você me autorizar, vou falar aqui o conceito do que é a independência financeira. Né? Então, a independência financeira é você ter recursos suficientes, acumulados, que gerem uma renda passiva, ou seja, uma renda que todo mês vai cair na sua conta sem você precisar trabalhar, e essa renda pague as suas despesas mensais. Então, isso é independência financeira. Por exemplo, eu junto 1 milhão, desse 1 milhão eu consigo 10 mil reais de juros, de retorno, né, de investimentos, e esses 10 mil reais pagam minhas contas e eu não preciso trabalhar por obrigação. Se eu trabalho é por prazer, eu vou buscar alguma coisa que me dê prazer para chegar, para ter uma ocupação, né? Então, ter um objetivo é essencial. Então, nesse momento que a gente vive essa crise, que todos estão em casa pensando, tem muita gente que está lá na Globo 24 horas, tem muita gente que está buscando informação, o pessoal que está entrando aqui na live, que está buscando uma informação diferente, um ponto de vista diferente, né? Essas pessoas, elas anseiam crescimento. Certeza disso. Essas pessoas anseiam por crescimento. E quando a pessoa anseia por crescimento, ela vai ter o crescimento, porque ela vai encontrar aquilo que ela está procurando. Né? Sempre ela encontra o que ela procura. Porque hoje, com a internet, tudo ficou muito mais fácil. A informação está aí para todo mundo.
né? Então, Exatamente, doutor. Pegando esse gancho, a gente tem uma visão, eu sempre falo aqui, né, de alguns erros que são comuns, que as pessoas cometem para atingir alguns objetivos, né? Então, na terça-feira, eu falei de erros de contrato, ontem com o Dr. Pedro aqui, ele comentou isso. Ele falou, tem alguns comportamentos, algumas ações que são muito comuns de errar em contrato, que é pegar um contrato que está na internet, não conseguir interpretar o contrato, porque ele vem numa linguagem de doutores, né? Então muitas vezes não consegue interpretar, ele muda o cabeçalho e põe para a empresa dele e começa a usar aquele contrato como se fosse dele. Isso é um erro que pode causar vários problemas, né? Com a Cris, que esteve aqui falando sobre educação em crianças, né? Como a gente podia ocupar as crianças e ser produtivos, ela também falou que o processo de educação infantil leva tempo, e não adianta a gente querer trazer um batalhão de informação, muita informação gera confusão nas crianças, então não adianta trazer tudo isso, que também é um problema que gera. Na área comercial, por exemplo, que é a que eu atuo, vender para todo mundo é um problema. Você precisa ter um cliente específico que você está indo buscar, que isso vai te dar mais estabilidade, te dar uma autoridade maior. E agora, pelo que o senhor me falou aí, se eu entendi errado, o senhor me corrige, o objetivo é o ponto fundamental, né? O que eu quero é fundamental para poder controlar as minhas finanças, até para me fortalecer em cumprir o que vai ser necessário, que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, não vou conseguir poupar fazendo tudo do jeito que eu faço hoje. E esse motivo, esse objetivo e o motivo são os dois pilares aí para a gente poder evoluir numa educação financeira e conseguir reter recursos. É isso mesmo ou não? exatamente. Aí como é que funciona? O primeiro exercício que a gente propõe é você saber exatamente qual é a vida que você quer ter. Usa a sua imaginação. Imagina que tudo fosse possível, tá? Sem limites. Quero morar numa casa, num condomínio fechado, eu quero ter um Volvo na garagem, com uma Harley Davidson, uma casa de 5 cômodos, com piscina, tá? Pense em absolutamente tudo que você deseja, como se tudo fosse possível. Escreve isso num papel, faz lá uma lista eu quero ter um plano de saúde assim, eu quero ter a escola X para o meu filho. Faz a lista e vê quanto que você precisa, tá? E aí, uma vez que você definiu isso, a partir daí é que começa a ficar legal. Porque assim, o meu viés de educação financeira está diretamente ligado com o estudo da lei da atração, tá? Para quem nunca ouviu falar, vou fazer uma explicação rápida aqui. A lei da atração funciona o seguinte: a lei da atração é uma lei universal, só que ela é uma lei secundária, tá? A lei primária da lei da atração é a lei da vibração. A lei da vibração diz o seguinte, que tudo no universo é energia e tudo vibra numa frequência determinada. Então, por exemplo, se eu estou otimista, eu estou na vibração dos otimistas. E a vibração do otimista atrai as coisas, né, que eu desejo, coisas boas, coisas positivas. Se eu estou numa vibração negativa, eu atraio coisas negativas. É uma lei universal, assim como a lei da gravidade, a lei da vibração, faz com que você atraia aquela frequência que você vibra, tá? Então, a partir do momento que você começa a repetir essas informações na sua mente, o seu corpo e o universo começa a abrir os caminhos da sua vida. Você não precisa se preocupar em como isso vai acontecer, porque o universo vai mostrar o caminho para você. É meio complexo isso, e até as pessoas mais céticas podem falar assim: imagina, isso é uma balela, é conversa para boi dormir. Isso não existe, né? Vou pegar aqui da área de engenharia, doutor. Na área de engenharia, né? A gente estuda muita matemática, eu sou engenheiro por formação, né? E sim, lá a gente vê que os opostos se atraem, né? O positivo e o negativo, os opostos se atraem lá. Mas quando a gente quebra, né? Tem um exercício que a gente faz na engenharia, que você pega um ímã e você quebra o ímã, certo?
Então eles certo. estavam unidos. Sim. Quando há uma quebra ali, e aí eu uso essa quebra muitas vezes no mercado aqui, eu falo, ó, quando você quebra a confiança com o seu cliente, por exemplo, você prometeu que ia entregar e não entregou. Tava lá, a união precisa. Você Sim. quebrou isso, você não cola mais. Ali, o imã ele não gruda mais, como era antes. Ele Uhum. vai ficar próximo, mas vai ficar ali um ressalto que diz que aconteceu uma ruptura naquele local, e aí eu uso uma lei física para provar algo que acontece emocionalmente com as pessoas. Ó, você Entendi. pode até deixar próximo, mas juntar como era antes, fazer aquela união precisa, jamais, não Não acontece acontece mesmo. mais, né? Então, assim, eu tava pensando nisso, com relação à crise agora, muita gente está vibrando no negativo, né? Então, muita gente está vibrando na pior vibração que pode do mundo, que é a vibração do medo. A vibração do medo é a vibração extremamente negativa e prejudicial, tá? E medo do quê que as pessoas têm? Medo de pegar o coronavírus e medo de morrer, né? Esse é o maior medo que uma pessoa pode ter, é o medo da morte. Se você está com medo da morte, é a história. Se vir um leão atrás de você, você vai ter uma injeção de adrenalina, você vai correr mais que o Bolt, nos 100 metros rasos, né? Então, o Correndo medo pela vida, a coisa muda, né? Quando a gente é tem um motivo forte, você corre mais. exatamente. Você vê, você cria uma força que você não sabe de onde vem. Então, o medo, ele gera esse tipo de vibração negativa. E a vibração negativa, ela acaba atraindo aquilo que você está pensando. Tá? Então, você está pensando o dia inteiro, você está assistindo o dia inteiro ali a Globo. Aí você está vendo o dia inteiro. Ah, hoje teve 1.000 mortes na Itália, mais 800 mortes não sei aonde, mais 100 mortes em São Paulo, mais não sei o quê, morte, 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 morte. Daqui a pouco, alguém perto de você vai morrer. E você vai falar, tá vendo? Tá vendo? Ou seja, você começa a atrair aquilo que você está pensando para perto de você. É uma coisa louca, mas assim, a partir do momento que você conhece, tem esse tipo de informação, você começa a ver que realmente a coisa acontece. Então, hoje no Facebook, o que as pessoas estão. O que você mais vê hoje no Facebook? Pessoa falando disso, daquilo, mas você vê muito obituário no Facebook. Ah, fulano morreu. Ah, ciclano morreu. Ah, morreu. E morreu. Você está vendo muito obituário no Facebook. Parece o jornal de obituário. Né? Por quê? Porque as pessoas estão o quê? Atraindo aquilo e validando o pensamento que elas estão tendo, cara. É uma coisa muito É louca. incrível. É incrível. Na área, doutor, você está falando aqui, e eu vou sempre puxando, né? Até pela vivência, experiência nossa, e aí Certo. faz todo sentido com as palavras que você está falando, o sentimento, né? A gente traz para aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem, a informação, né? Quando eu recebo uma informação, eu tenho que trazer algo para aquilo que é do meu dia a dia, porque aí eu consigo internalizar isso melhor, né? E aí você está falando, se eu estou vendo mais, se eu estou apelando mais para momentos ruins, eu vou ver isso. E dentro da área comercial, a gente tem aqui sempre a questão que o vendedor, ele lida muito com o não, né? Ele está ali toda hora, ele recebe muito não, mas Uhum. ele precisa ter esse entendimento que o não foi para ele, né? O não foi para aquela oportunidade, aquele jeito que ele apresentou. E isso vai mudando a visão dos vendedores. O vendedor de alta performance, ele entende que o não é um não para o Tanaka, não para o Vanderlei, não. É um não para essa garrafa aqui agora, do jeito que me apresentou. Mas isso não quer dizer que daqui a um mês, daqui a uma semana, eu mude a minha opinião. Se você mudar a forma que você apresentou, mudar a minha necessidade, acontecer alguma Sim, mudança. sim. E, Olha e que aí, legal. eu queria fazer uma Uhum. pergunta para ti, que aí te embasa aí. Essa visão que a gente tem, aquilo que eu vejo, eu crio, né? Eu tenho essa crença. Se eu vejo muita Isso. coisa boa, eu tendo a criar coisas boas, né? Aqui nessa live, a gente já criou, nesse encontro, a gente já criou mais de 10 horas de conteúdo e eu recebi um monte de elogios de pessoas que eu nem conhecia falando sobre isso. Então, eu vi uma oportunidade boa no meio disso tudo aí, trouxe pessoas boas para conversar e isso está gerando uma outra corrente positiva nesse cenário.
É assim uma forma da gente se agir, se proteger do que está acontecendo aí, para não a gente ficar tudo para baixo, vamos todos morrer, não sai mais Sim, de casa, não faz mais nada. é isso aí. E olha só, o inverso do medo, assim como o medo é a pior vibração, o inverso do medo é o quê? É a fé, né? É a fé. Tanto o medo quanto a fé é a crença de algo que você não vê. Então, por exemplo, o medo que as pessoas estão tendo agora do coronavírus, ninguém está vendo o que vai acontecer, né? O vírus é uma coisa invisível, microscópica, que pode entrar no seu corpo e te matar. Então, isso te dá um medo. E a fé é o quê? É a crença em algo que você não vê e que você tem lá a expectativa que aconteça. Então, a minha sugestão, a minha orientação é que as pessoas substituam esse sentimento de medo por um sentimento de fé, né? Que aí você, de forma consciente, deliberada, você substitui o seu pensamento. E o pensamento é que gera a frequência vibracional para você atrair as coisas para a sua vida. Então, se você está agora com medo, você está vibrando medo. Aí você deliberadamente muda para a vibração de fé. Então tem que saber fé em quê, né? No que você quer acreditar para mudar essa sua frequência. Então você pode ter, por exemplo, a fé de que tudo isso vai passar. E vai passar. E vai passar. Nós podemos passar os próximos 30 dias, por exemplo, num perrengue desgraçado, né? Pessoas que não têm de onde tirar, mas as pessoas vão sobreviver. Uns vão ajudar os outros, a família, o vizinho, o amigo. As pessoas vão sobreviver. Isso vai passar. E se você tem, por exemplo, o seu salário preservado ali, o seu emprego, melhor ainda, fique em casa. Fique em casa. Siga as orientações, né? Busque informação. Isso vai passar. O governo federal agora lançou o pacote emergencial, né? As empresas terão crédito aí para preservar os empregos, então o governo federal vai liberar lá 40 bilhões em créditos. Como é que vai funcionar isso? A empresa vai poder fazer um empréstimo, né? Esse empréstimo ele não vai para a conta corrente da empresa, vai para a conta corrente do empregado, vai subsidiar 50% do salário do funcionário, né? Um salário limitado a 2 salários mínimos aí, mas vai ter esse respiro para a empresa não mandar embora. Outra ajuda foi aquele crédito de R$ 600 que virá para as pessoas mais vulneráveis socialmente falando, né? Todo mundo vai ter direito aos R$ 600? Não é todo mundo. Então, tem lá uma série de requisitos. Vanderlei, eles lançaram isso aí, mas o acesso a isso daí vai ser muito complicado, viu? Não é preencher um formulário e receber. Não vai ser isso, cara. Não é entrar Diga. na fila. Tanaka, é bacana isso, né? Agora pegando pelo lado empresarial aí, né? O planejamento é algo que os empresários nossos aqui, né? Nossos amigos empresários, e falando com o Tanaka agora, não mais professor, mas o Tanaka é empresário, né? Quando a gente senta numa mesa com 10 empresários ali e fala de planejamento, o Reginaldo da Espaço Solução fala muito isso. A gente vai ter 2 ou 3 que fizeram. Dos 10, 2 ou 3 que fizeram. Aí esses 2 ou 3 que fizeram, e aí você fala assim, legal, você fez o planejamento, você já está aí entre os 30% já, né, dos melhores que fizeram, os outros nem fizeram. Como você fez? Então, eu coloquei os números, eu não acredito muito naquilo que eu fiz, não. Eu fiz meio porque, eu tenho a ISO e eu sou obrigado a fazer. Aí eu fiz. Quem fez mesmo foi fulano e ele não participou. Na educação, no planejamento, como que a gente pode ser mais assertivo para fazer isso usando os comportamentos, né? Como você disse, a educação financeira não é uma questão só de tática e técnica. Precisa também da parte comportamental. Sim, Como que eu posso estar presente para isso, para eu fazer um planejamento melhor, até nesse momento agora de crise, porque precisa planejar, não tem jeito. Né? O que você falou, quanto tempo você vai segurar? Isso já é parte do planejamento, né? Quanto tempo eu consigo me manter
para qual gasto que eu vou cortar, né, dessas informações que eu tenho aqui. A conta do governo eu posso deixar para lá, né, nesse momento, né, que eu vou ficar inadimplente, eu não vou ficar devedor, nesse momento que eu estou contando. Como que você acredita? Quais os comportamentos que eu tenho que ter para poder me planejar melhor? Excelente pergunta, Vanderlei, excelente pergunta. Esse tipo de pergunta, ele pode gerar dois tipos de resposta. Uma resposta é a resposta no nível consciente, que é isso que você falou agora por último, que é o que eu pago primeiro, o que eu posso dar uma segurada, né? Então, por exemplo, vou dar prioridade para salários, vou dar prioridade para minha família e impostos, sei lá, alguma outra conta, eu vou dar uma segurada, vou renegociar depois e tal, tal, tal. Isso é um planejamento financeiro no nível consciente, né? O que você acha que você faz ali um juízo de valor do que é prioridade ou não e faz. Agora, falando em comportamento, vou até mostrar um livro aqui para você, ó. Esse livro aqui é a Bíblia da Educação Financeira, que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Napoleon tá? Hill, legal. Isso aqui é um clássico, tá? Quem Pensa Enriquece. E o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, ele fala o seguinte, eu falei aqui agora há pouco do objetivo, né? Que a pessoa precisa ter um objetivo claro. Tem que desejar aquilo ardentemente. Então, esse é o momento de você deixar se acalmar, esvaziar a mente e pensar qual é o próximo passo. Aonde eu preciso chegar para superar essa crise? O que eu preciso fazer para superar essa crise? A partir do momento que você começa a pensar em soluções e desejar sair dessa crise ou desejar chegar a outro patamar, o que acontece? Você provavelmente já passou por isso, né? Agora, tenho certeza que você vai identificar um momento da sua vida que você passou por isso. Quando você começa a pensar em soluções, por exemplo, você abre um flip chart e começa a falar, a meta é tanto. Você está pensando num objetivo, numa solução. O que vai acontecer no momento seguinte? Você vai receber insights. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esses insights, Vanderlei, é a sua conexão com a energia superior. Você está conectado com a energia do universo que está te mandando o caminho para você chegar no seu objetivo. Então, nesse momento de crise, se você se desesperar, ficar com medo, ficar pensando só em desgraça, então a desgraça vai chegar até você. Isso é fatal, é certo, é garantido. Fatal, né? Agora, se você pensar friamente, como todo empresário tem que ser, em soluções, em metas, em objetivos, abrir o flip chart e começar, o que eu vou fazer? Né? Por exemplo, eu tenho um restaurante, 80% do faturamento dos restaurantes eu já fiz uma pesquisa de mercado. Eles estão trabalhando com 10, 20% do faturamento normal. Né? Então, qual é a solução? Opa! Tá me ouvindo? Voltou. Tá. Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Tá, então, por exemplo, o setor de restaurantes. O que eu posso fazer, né, nesse momento para sair dessa crise? Então, abre um flip chart. Tá aqui, ó. Oi. A Patrícia está aqui, ela é da área de comércio também, que é roupas infantis. Você falou restaurante, que impactou, roupas também impactou muito. Nossa! E o que o senhor estava falando aí, eu faço aqui, ó. Isso aqui é o meu livrinho. Tá vendo? Eu sempre ando com ele. E ontem eu estava falando, olha, a gente vai entrar para o digital agora mais fortemente. E ali eu falei, bom, o que eu posso oferecer dentro do digital? Porque tem várias pessoas oferecendo aí, tem conteúdo como esse, de alto nível sendo distribuído gratuitamente. Por que as pessoas pagariam para falar comigo no digital? E aí eu comecei ali a rascunhar tudo que eu poderia fazer, mentoria que eu poderia dar, curso online pelo WhatsApp. Eu fui rascunhando aqui, eu tenho mais de 80, né? Tá pequenininha a letra, mas mais de 80 ideias
que eu fui rascunhando, conversando comigo mesmo, conversando com o universo, né, nesse momento, mas buscando solução. Falei, bom, Isso. o presencial, que é onde que eu mais capto, inclusive a gente se conheceu presencialmente, né? Uhum. Tá bloqueado. Eu imaginei só como uma rua bloqueada. Então, essa rua tá bloqueada, eu não posso usá-la por enquanto. Mas eu preciso chegar no meu destino lá. Ah, vou ter que dar uma volta? Vou ter que dar uma volta? Vai demorar mais tempo? Vai. Mas eu continuo querendo chegar naquele objetivo que eu tracei no começo do ano. Eu só estou mudando as ferramentas, mudando o veículo que eu vou utilizar, e isso vai trazendo insights assim, poderosos, assim, incríveis, ideias que você não fazia ideia que você tinha, aparecem. Mas as ideias não eram suas. As ideias estão... Isso que eu estou falando. As ideias estão no universo ali. Você entra em conexão direta. Isso. Você pega o que está lá. Né? Então, eu queria mandar um abraço aí para a Patrícia, que você falou. O pessoal do comércio está assistindo a gente aí. Essa é uma live, gente, para a gente trazer tranquilidade para vocês, fé, esperança. Porque não existe milagre nesse momento que faça a sua empresa sair da situação que está agora. O que tem que acontecer é fim da quarentena, no momento certo, e reabertura do comércio, e as pessoas, aos poucos, voltarão a consumir, voltarão a comprar. Mas essa questão do insight, ô Vanderlei, esse ponto é o ponto-chave do livro Quem Pensa Enriquece. O Napoleon Hill diz o seguinte, ó, você vai ler esse livro aqui, o livro tem 400 páginas, né? Você vai ler o livro inteiro para entender o quê? Ele conta no livro inteiro histórias de pessoas de sucesso. E fala assim, ó, num determinado momento, você vai se deparar com a chave, com o segredo de como você vai ficar rico nessa vida. E ele não fala em momento nenhum qual é o momento do livro que vai acontecer isso. Porque não existe esse momento. Este momento é o insight que você vai ter. Porque você vai estar lendo a história de sucesso, você vai estar pensando, eu podia fazer isso também, assim, 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 assim. Esse é o segredo. Então, quando você se conecta com essa energia e tem esses insights são a coisa mais valiosa que você pode ter na sua vida. E não menospreze, não despreze nenhum deles. Você pode, lógico, com a sua experiência, selecionar o que é viável, o que não é viável, mas até as coisas mais absurdas, elas podem, se executadas, elas podem vingar e pode dar certo. Então, não menospreze. Pensa bem, ó. Os insights. Pensa bem, né? Esse encontro de vencedores aqui, quando eu idealizei, eu não tinha ideia que eu poderia estar conversando contigo. Sim. Ele surgiu de um bate-papo junto com o Thiago, lá dos Irmãos da Cor, né? O Marins chegou aí agora, a gente também, excelente contabilista. E a gente, nesse insight, falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, um movimento. O que vai ser esse movimento? Não sei. E a gente estava com o celular na mão e conversando um com o outro, e aí olhando para o celular, né? Porque eu estava com fone, muitas vezes eu converso com as pessoas com fone de ouvido, eu olhei e vi o aplicativo. Eu falei, cara, isso dá para fazer. Vamos fazer? Ele falou, legal, desliga, vamos fazer agora. Porque depois, né, amanhã é nunca. Vamos fazer agora? Eu falei, vamos. A gente já fez. Aí a primeira a gente estourou o tempo. A primeira a gente não sabia abrir a ferramenta direito. Deu um monte de coisa errada na primeira, né? A segunda foi melhor, a terceira foi melhor. Na segunda-feira eu tive com o Gilberto, tá, o Picon, que participa das lives aqui também. Ele falou assim, Vanderlei, do primeiro para de domingo, você melhorou 500%, cara. Não é possível. É outro cara. Ele falou assim, ó, se você pegar a sua primeira e a última, tá um negócio surreal. E eu falei, então, e todas vão ficar gravadas lá, para em momentos que eu senti que eu tenho uma dificuldade, eu poder olhar o primeiro vídeo e o último e ver o quanto eu evoluí. Eu falei, olha, que bacana. Realmente, da primeira para a última melhorou muito. Se eu conseguir melhorar nisso, que eu não sabia fazer, imagine algo que a gente domina, né? Quem está aí enfrentando essa questão com os comércios fechados, bom, se você tem lista de clientes, é o momento da gente fazer conexão com eles, né? Perfeito, até para entender o que eles estão passando. Você não liga agora, eu falo, venda relacionamento. Você não liga para vender agora, não adianta nada você ligar para uma pessoa, pegar lá a sua lista e falar assim, olha, tem uma promoção de camiseta para comprar agora por R$30. Não é isso que você vai fazer. Você vai
manter contato, entender como essa pessoa está enfrentando esse momento, quais são os desafios que ela está tendo. Tem muita gente que, por exemplo, minha esposa é enfermeira, ela está trabalhando, né? E os desafios da minha esposa é completamente diferente do meu trabalhando em casa, que é completamente diferente da pessoa que está no comércio, né? E lá no comércio tinha a loja de roupa, o restaurante, a lanchonete, o bar, né? A gente pegando aqui os que estão fechados, o depósito que abriu agora, cada um deles está enfrentando um momento diferente. E quando você se aproxima dessas pessoas para ouvir, esse relacionamento no longo prazo vai trazer clientes para você. Então, se relacionar, né? Não é que você não tem nada para fazer. A loja está fechada, mas você está aí. Você pode se relacionar pelas mídias, como a gente está fazendo aqui, criando ideias. E aí faz o que o doutor deu aí, sugestão aí. Pega uma folha, quais ideias que eu posso ter, como que eu posso inventar. Olha casos de sucesso. Eu me inspiro muito no caso lá do Rick Chester. Eu tive com ele no ano passado num evento. E o Rick Chester, ele falou, cara, eu lia muito, inclusive livros do Napoleon Hill ele lia. Ele falou, cara, eu leio muito desde pequeno, meu pai sempre me deu esse valor que a leitura transforma, e eu lia. E ele não sabia muito bem porque ele estava lendo, né? Mas em um momento, ele fez um vídeo, e aquele vídeo levou ele para transformar a vida dele. Olha só. Mas ele estava se preparando com leitura há muitos anos. Mas em um momento, como você disse aí, né? E eu fui pegar essa história agora para validar. Foi um insight, uma discussão que ele teve com uma pessoa que colocou ele para baixo, que ele deu um palpite, a pessoa falou, não, você é um vendedor de água, quem é você para falar? Aí ele, triste, chateado, usou aquilo como alavanca para fazer um vídeo, potencializar aquele. Ficou muito emocionante o vídeo dele. E essa emoção transpareceu e contagiou as outras pessoas, que levou ele agora a ser um palestrante. Olha. Aí, incrível. Mas o conhecimento que ele tem desde os 10 anos que ele está começando a ler, ele usa nas palestras dele. É isso aí. Tá presente para os momentos é fundamental, né, doutor? Que bacana. Você falou uma palavra-chave agora, estar presente, né? Vou recomendar a leitura de um livro que chama O Poder do Agora. O Poder do Agora, o autor é o Eckhart, e ele é um psicólogo alemão, e ele diz o seguinte, que a nossa mente, nos dias, na sociedade moderna, nós vivemos num turbilhão de pensamentos. Um turbilhão de pensamentos. O ser humano produz 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. Né? Então, o nosso cérebro... Dá 2 estádios. Se ganhasse R$1 por pensamento, hein, Vanderlei? Tava bonito, hein? Tá bonito. Então, você imagina desses 70 mil, quantos pensamentos você está tendo? Pensamentos bons, quantos pensamentos ruins, né? E aí, o que ele ensina? Ele ensina você ficar no estado de presença. O que é o estado de presença? O estado de presença é você se conectar com o agora. Que ele diz o seguinte, que a nossa mente, ela só funciona se relacionando ou com o passado ou com o futuro. A sua mente, ela não consegue se conectar com o agora. O agora é um momento atemporal, né? Porque tudo ou é passado ou é futuro. O agora não existe, ele é atemporal, cara. É um negócio, um momento ali muito, né, difícil de você conceituar. Então ele diz o seguinte, como que você entra no estado de presença? E isso é uma coisa muito louca, assim. Vou tentar explicar aqui para as pessoas tentarem exercitar isso para viverem melhor, tá? Como é que funciona? Você está lá, você vai fazer o quê? Você vai fechar os olhos, vai entrar num estado meditativo de relaxamento, que isso nos dias de hoje, é essencial. E você vai observar os seus pensamentos como se fosse uma rodovia de mão dupla. Você vai observar os seus pensamentos passando para lá e para cá, sem fazer julgamento, só observando. Aquele pensamento de ódio de uma certa pessoa. Um pensamento de amor pelo filho, pela mãe, pelo pai. Um pensamento tal, assim, assim, assado. O pensamento do Bolsonaro, do Lula. Os seus pensamentos vão estar lá, trafegando, e você não vai se apegar com nenhum deles, você só vai ver eles passando.
tá? Você vai assumir um estado de observador, né? Um estado de observador. Você vai ver eles passando simplesmente. E quando você faz isso, você está conectado com o seu eu interior, o seu eu verdadeiro, na verdade. Que você não é o seu pensamento. É isso que ele quer dizer. Você não é o que você pensa. Você está acima dos seus pensamentos. A sua mente não é, você não é a sua mente. A sua mente é só uma ferramenta que você pode usar ou para te destruir ou para te fazer crescer, né? Então, a partir do momento que você entende isso e que você consegue se policiar a ponto de falar, esse pensamento é bom, esse pensamento é ruim, você entra no estado de presença. E quando você entra no estado de presença, você se torna uma pessoa mais tranquila, mais feliz. Por quê? Você não se apega emocionalmente com pensamentos ruins, por exemplo. Então, tem gente que fala, ai, tô com medo de morrer, tô com medo de morrer. A pessoa se apega naquilo ali, cara. Fala assim, meu Deus do céu, é isso, ai, eu vou morrer, ai, que medo. É um apego emocional. Você produz emoção, você injeta no seu corpo milhares de enzimas negativas, né? Ao contrário do amor, né? O amor você se apega, tal, sente aquela coisa boa e tudo mais. Então, faça o exercício do estado de presença quando você puder. Quando você achar que está estressado, nervoso, com ansiedade, exercite o estado de presença. Saia da sua mente, assuma o estado de observador e veja aqueles pensamentos negativos passando ali. E fala, olha só, aquilo lá não sou eu, né? E aí você vai ver que a sua vida vai ficar mais leve. Gostou da dica aí, Vanderlei? Bacana, puta, excelente, excelente. E olha só, é muito legal esses papos aqui, né? Porque a gente vai linkando as informações. Quando a gente faz mapeamento de mercado, tem uma expressão que eu utilizo, o mapa não é o território. Então, o que a gente está percebendo PNL. do nosso cliente ideal é PNL. O que a gente está percebendo do nosso cliente ideal é o que nós percebemos pelo conhecimento que a gente tem agora. Então, sempre valide com o cliente, né? Então, quando a gente vai responder algum e-mail, a pessoa fala assim, ele me respondeu um e-mail mal criado aqui, eu vou ser grossa com ele. Eu falei, não, espera um pouquinho. Vamos entender, dá aqueles 2 minutos. Não responde no bateu, levou. Bateu, levou vai dar ruim para os dois lados. Porque palavras não têm sentimento quando estão escritas, né? Quando elas são faladas, uma ligação, aqui, como a gente está conversando, olho no olho, eu consigo ver que a pessoa está balançando a cabeça, né? Você está aí acompanhando, eu consigo perceber isso. Quando você está com uma plateia, você consegue perceber quem está prestando atenção, quem está pensando no boleto, quem está de olho no relógio para ir embora. Você consegue perceber as pessoas. Quando você manda uma mensagem de voz pelo WhatsApp, dá para perceber como que aquela pessoa está emocionalmente naquele momento que ela mandou a mensagem pelo WhatsApp. E os bandidos fazem muito isso, dizem, olha, eu tô com fulano aqui, né? Aquele negócio, porque eles sabem que o emocional vai ser forte ali naquele momento. E quando a gente dá esses 3 minutinhos ali para olhar o mapa, aí você consegue entender o que tem que ser feito. E muitas vezes eu falo, sempre que puder, vá para o pessoal, vá para o telefone, vá para o presencial. Sempre que você puder. Mesmo humanizar que o você vá mandar um relacionamento, e-mail, né? Humaniza. Vai mandar um e-mail? Mas liga. Liga primeiro. A pessoa não atendeu porque ela está nervosa com você. Então, a primeira frase que você vai escrever no seu e-mail é: eu tentei te ligar e não consegui falar com você. Eu quero falar com você. E responde assim. Só isso o e-mail. Porque aí as coisas se abaixam e você consegue tomar uma decisão assertiva. Agir no calor é só para cirurgião, né, em pronto-socorro, que ele precisa ali agir rápido, mas mesmo assim é muito treino para agir rápido, não é não, doutor? Tem um ditado japonês que diz, se você está nervoso e precisa tomar uma decisão, deixa para tomar a decisão amanhã. Boa! Decidir nervoso, você certamente vai fazer uma besteira, né? Certamente você vai fazer besteira. Está nervoso, deixa para decidir amanhã. Não toma decisão no calor nervoso. Ó, Barão 66 Motos entrou na live, o meu amigo Elias lá, tá lá
tocando a oficina de motos e a loja. Um abraço para o Elias. Abraço para Giro Previdenciário ali, bateu palmas ali, que o Vanderlei falou da frase de PNL. Alessandro PNL, Montalvão, meu irmão, meu amigo, minha esposa Sandra, o Tom Yamamoto, abraço para ele, a Patrícia. Poli Rocha Isaac, abraço. Clube de Vantagens, nosso amigo Abrão. Cris Regis Maia. A Adeil. Cris do Kumon. Aí, o Luiz lá do Silva. Kumon, o Luizão. Maravilha. Luiz trabalhou comigo na ABB também. Muito você trabalhou na muito ABB? legal esse papo. Eu trabalhei na ABB. Minha história é um pouco louca, né, pro mundo tradicional, porque eu saí do concurso público, eu era concursado público no INCOR, né, conheci minha esposa lá, e eu saí do concurso público para ser estagiário na ABB, na Zé Abrobovelli. Que coisa. Aí depois eu saí de gerente de contas da ABB para montar a minha primeira empresa, que eu quebrei. Entendi. Mas eu vou te falar, você quebrou, mas você leva essa lição pro resto da vida, você não leva, não? Então, esse quebrar ali me ajudou muito na empresa que eu tenho hoje. Porque quando eu vejo as pessoas desesperadas assim, né? Por exemplo, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, vai acabar tudo. Meu amigo, eu quebrei e foi grandão, assim, foi apoteoticamente, né? Assim, não foi uma quebra, né? Não foi aquela quebra que você junta. Não, foi que eu falei assim, eu batia 130, né? Foram mais de 130 mil reais que eu fiquei de dívidas pendentes com isso, para poder me organizar. Então, cara, você tá só com a empresa fechada esses dias? Então, beleza, tranquilo, dá para negociar, dá para fazer muita coisa. Quando você quebra e tem 130 mil, você olha e só tem caco, eu falo assim, imagina você bater um carro a 130, vai sobrar nada dele, não dá nem para vender para ferro velho. Bacana. Então, e lá tive muito aprendizado, e esse aprendizado eu uso para ajudar as pessoas que têm empresas hoje a não passar por esse mesmo momento que eu. Né? Excelente. E você tocou num assunto importante que é o estado emocional, né? Que as pessoas estão agora, o estado emocional que elas estão agora. Então, você acabou de falar, eu passei por um perrengue lascado lá quando a empresa fechou, fiquei devendo e tudo mais. Comparando com a situação de hoje, da empresa uma semana fechada, que a gente sabe que vamos reabrir tudo isso daqui, não sei, 15, 20 dias, né? Assim, é uma questão de desacelerar mesmo agora, se acalmar, não é isso? E aguardar o momento de tudo isso retornar. Até que isso aconteça, a recomendação qual é? Que você, se você tiver algum dinheiro em caixa, priorize a subsistência, priorize a alimentação da sua família, priorize a subsistência do seu funcionário que está lá junto com você, tá? Vou falar a real, água, luz, telefone, boleto de fornecedor, aluguel, isso tudo pode ser renegociado. Você não vai dar o calote, você vai prorrogar o pagamento disso. Você vai pagar, mas você pode prorrogar tudo isso. Nesse momento é momento de priorizar sobrevivência durante essa quarentena. Passou a quarentena, tudo vai se normalizar, gente. Não tem por que se desesperar. É isso aí. Eu acho que ainda vai ter um momento aí, saindo da quarentena, né? Eu mesmo, todos os que participaram desse evento online aqui comigo, eu já falei, saiu da Daiane, que foi uma que palestrou aqui sobre marketing, ela falou assim, pô, Vanderlei, a gente podia depois, a gente se unir, todo mundo que participou desse evento para se conhecer presencialmente, porque tem um monte de gente que eu vi lá que são pessoas incríveis que eu não conheço. Falei, cara, a gente vai fazer esse evento. Então, as pessoas que vão sair, quando a gente sair desse momento, a gente vai sair ansioso para ir no restaurante, ver amigos. Então vai ter mais festa, vai ter mais confraternização. Para eu ir nessas confraternizações, eu vou ter que estar com a roupa melhorzinha, eu vou ter que comprar roupa. Tudo vai voltar. O consumo, ele vai, eu acho que ele vai voltar até mais feroz. Nesses primeiros momentos aí, porque a gente está meio que... quem já fumou, quem bebeu, né, ou quem está tentando parar de comer chocolate, sabe o que é quando você fica 5 dias sem comer aquilo, 5 dias sem tomar uma cerveja, sem tomar um vinho, 5 dias sem comer um chocolate. E aí você tem aquela chance. Aí você sai louco, né? Você sai doido para comer um chocolate. É assim que vai acontecer.
depois desse momento. E aí você tem que estar preparado para isso. E o que eu falo que dá para fazer nesse momento agora, que você está aí, Vanderlei, eu não posso. Cara, a sua loja está fechada, tá perto aí da sua casa, você pode sair da sua casa e ir só até a loja sem contato com ninguém? Faça isso, vai lá e organiza a loja, arruma a sua lojinha, porque só tá você lá dentro. Então, aquela limpeza que você queria fazer e não dava, agora dá. Eu queria separar as camisas das calças, agora dá para fazer isso. Organize os processos da sua empresa, organize a cultura da sua empresa, converse com seus funcionários, dando mais segurança para eles do que você está prevendo. Faz aí uma reunião pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, dá para fazer ligação. Use as ferramentas digitais para estar próximo das pessoas, dos seus clientes, até dizendo, eu estou arrumando a loja, quando vocês voltarem vai ficar melhor, olha, tirei isso daqui, está indo para lá. Porque você está gerando informação, está entretendo as pessoas com algo que é muito melhor do que ninguém. Se você não é infectologista, você não tem que estar contando aí casos. A sua função não é essa. Essa é a função para o Ministério da Saúde, para o Maneta, eles vão ver isso. Né? E eles são especialistas para cuidar dessa ação. Você é um especialista em roupa, vai lá, vê como que você pode ajudar essas pessoas que estão em casa nesse momento, que eu acredito que isso, é a lei do universo, como o professor falou agora, isso tende a voltar para você e vai voltar quem planta, né? O agricultor tem muito essa visão, do BNI a gente fala muito isso, né? O agricultor. Uma planta, uma árvore dá mais manga do que você pode consumir. Então, se você está plantando, você vai poder consumir e ainda beneficiar outras pessoas com aquilo que você plantou. Excelente. O Vanderlei, a gente tem a duração de 1 hora, né? Isso. Vai derrubar 5 minutos, é isso? E eu estou contando aqui, o meu cronômetro deu 3h33, tá? Então, considerações finais aí para ti. Como que a gente te encontra, como que faz para conversar um pouco mais, aprofundar, porque tem isso, né? A educação financeira, comportamento, cada um tem o seu. Pode deixar aí seus contatos, por favor. Tá, joia. Quem quiser me procurar, o jeito mais fácil é pelo Facebook. Pode me procurar pelo Facebook, Mariano Tanaka. Manda um inbox e a gente entra em contato. Minha ocupação oficial eu sou advogado previdenciarista, trabalho com o INSS, né? E também atuo nessa área de educação financeira comportamental. Eu sou especialista em lei da atração. Então, se você quiser uma transformação comportamental, por que você não faz o que você precisa fazer? Sabe? Essa é a resposta. Então, se você quer chegar onde você quer chegar, você precisa conhecer algo que você não conhece ainda. Né? Então, a gente pode te ajudar nesse sentido. E a minha mensagem final é: mantenha um estado vibracional positivo. Mantenha a sua mente com pensamentos positivos para você atrair coisas positivas. Se você manter a sua mente no estado de medo e negatividade, você vai atrair negatividade para a sua vida. Essa é a minha mensagem. Obrigado, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço muito aí, professor. Com certeza clareou muito aí, muita informação bacana. Quem chegou no finalzinho, dá para ver a live depois, ela fica disponível por 24 horas. Depois a gente vai mandar o link, ela vai lá para o canal do YouTube também, onde está lá no meu canal, Vendedor Vencedor, lá, e eu mando isso também para os nossos, distribuo entre os palestrantes que participaram aqui, para levar essa mensagem aí, porque encontro de vencedores não veio à toa, né? Porque a gente vence todo dia, a gente vence quando, a gente não vence quando ganha, a gente vence quando não desiste daquilo que a gente quer. Porque em alguns momentos você vai precisar replanejar, você vai precisar postergar, mas desistir não é uma opção para os vencedores aqui. Essa foi a ideia. A gente não desiste daquilo que a gente tem valor, que acredita. Professor, mais uma vez, gratidão aí imensa pelo seu tempo. Como eu disse, dinheiro a gente recupera, o tempo jamais. Espero ter sido proveitoso para você também aqui. E com certeza, para as milhares de pessoas que a gente vai atingir com esse conteúdo, vai ser, e eles vão aplicar e trazer aí testemunhos positivos para a gente. Olha, o Marins mandou um recado aqui. Parabéns, Mariano e Vanderlei. Vamos juntos passar por mais esse desafio. É isso aí, Marins. Tem 20 segundos, então, galera. 20, não menos do que isso. Valeu, brigadão, professor, mais uma vez. Gratidão, sinta-se abraçado. E no evento presencial,
Quero você lá. Parabéns. Estaremos lá. Grande abraço a todos. Valeu. Boa semana a todos aí. Valeu. Boa semana, galera. Até mais. Gratidão.